Olá, pessoal! Aqui é a professora Fabiana e nós vamos para a nossa primeira aula do curso de Vetores e Geometria Analítica. Iniciaremos com o tópico matrizes. Então, vamos direto para a definição. Então, vejam só. Uma matriz A, de ordem m por n, é constituída por m vezes n escalares. Esses escalares, que são números reais, são chamados de termos ou entradas da matriz. E eles são organizados em m linhas e n colunas, que são essas que estão representadas aqui, ó. Nós temos m linhas, porque vai do 1 até o m, e n colunas. Esse segundo índice diz respeito às colunas. Eles vão ser explicados aqui embaixo, ó. Os índices I, que assumem os valores 1, 2 até o m, e o índice J, que assume os valores 1, 2 até o n, informam, respectivamente, a linha e a coluna de um termo da matriz, sendo que o termo da matriz é esse A e J, né? Quando a gente coloca essa palavrinha respectivamente, quer dizer que obedece à ordem que foi dada, ou seja, o I se refere à linha e o J se refere à coluna, ok? Assim, o termo A e J representa o termo da matriz A localizado na linha I e coluna J. Muito bom. Então, vou colocar aqui um exemplo. Vamos colocar números nesse I e esse J? Vamos pensar, então, se o I fosse 2 e o J fosse 1. Então, quer dizer que o A21 se localiza na segunda linha e primeira coluna. Tudo bem? Pessoal, o conjunto das matrizes de ordem m por n vai ser denotado com esse símbolo M maiúsculo, m vezes n. Vamos ver aqui alguns exemplos, mas antes nós vamos chamar a atenção para uma notação muito útil que nós iremos utilizar com muita frequência. Para você representar a matriz de m linhas e n colunas, nós vamos utilizar esse símbolo A maiúsculo, que é o nome que foi dado para a matriz, igual a, entre colchetes, nós vamos colocar o termo da matriz A e J, que é o A e J, e aqui fora, no subíndice, a ordem da matriz, que é o m por n. Então, essa notação aqui vai substituir toda essa escrita que nós temos aqui, essa tabela de m linhas e n colunas, ok? Aqui nós temos alguns exemplos, vejam só. O primeiro exemplo, nós temos uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, são de ordem 3 por 2. No segundo exemplo, a matriz B tem 2 linhas e 2 colunas, então, ordem 2 por 2. Na letra C, nós temos uma matriz de 1 linha e 4 colunas, e na letra D, 2 linhas e 1 coluna. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Vamos determinar a matriz A, dada por A e J, de ordem 3 por 2, tal que os seus termos obedecem à condição A e J é igual a I mais J. Então, pessoal, aqui é uma questão para a gente trabalhar um pouco de álgebra, onde nós vamos determinar os termos da matriz, sabendo que o seu termo geral obedece à função I mais J, ok? Para a gente encontrar esses termos, o que foi feito aqui foi deixar bem claro quais são os valores que o I e o J podem assumir. Então, já que a ordem é 3 por 2, o I assume os valores 1, 2, 3 e o J assume os valores 1 e 2. A forma genérica da matriz A é A11, A12, A21, A22 e A31, A32, porque nós temos 3 linhas e 2 colunas. Nós vamos utilizar a função I mais J para encontrar o valor de cada um desses termos. Então, nós vamos fazendo aqui embaixo, ó. A11 é 1 mais 1, A21 é 2 mais 1, A31 é 3 mais 1. A12 é 1 mais 2, A22 é 2 mais 2 e A32 é 3 mais 2. Então, está aqui
a matriz A, com os seus respectivos termos. O próximo exemplo também é para você encontrar uma matriz, os elementos, os termos da matriz. Agora ela tem ordem 2 por 3. Então quer dizer que o I assume os valores 1 e 2 e o J assume os valores 1, 2, 3, ok? Agora, o termo geral obedece uma condição diferente. Vai ser a seguinte condição. O A e J será I elevado a J se o I for maior ou igual ao J, por exemplo, o I valendo 3 e o I valendo 2 e o J valendo 1. Então, o I é maior do que o J. E a segunda opção é quando o I é menor do que o J, por exemplo, 1 e 2. Aí, nesse caso, o A e J vai ter valor 1, ok? Bom, então aqui nós escrevemos a forma genérica da matriz A, e aqui embaixo nós vamos analisar cada um dos termos, fazer a avaliação em relação ao I e ao J e calcular e determinar o valor desse termo. Então, vamos lá, ó. Primeiro termo é A1. Nesse termo aqui, o I é igual ao J. Então, a função que você vai usar é o I elevado a J. Então, ficou igual a 1. Segundo termo, A21, o I é maior do que o J. E então, a função é I elevado a J. Próximo termo, A12. Nesse caso, o I é menor do que o J. Então, a função vai ser 1. A22, o I é igual a J, então ficou I elevado a J. A13, I é menor do que J, então ficou 1. E A23, o I é menor do que J, ficou igual a 1 também. E aqui está a matriz A com todos os seus termos. Bom, pessoal, vamos fixar esses conceitos iniciais com os exercícios lá na seção 1.1, que vocês podem consultar no arquivo do livro. E vamos passar para o nosso próximo tópico, que é igualdade de matrizes. Quando é que duas matrizes são iguais? O que nós podemos pensar inicialmente? Eu posso dizer que duas matrizes são iguais, primeiramente, se elas têm o mesmo formato, a mesma ordem, né? E em segundo lugar, nós devemos ter também os termos iguais nas posições correspondentes. Então, olha só, formalizando essa definição, as matrizes A igual a e J, M por N, e B igual a B e J, M por N, são iguais se, somente se, A e J é igual a B e J. A e J e B e J são os termos das duas matrizes, para todo I e todo J. Ok? Bom, vamos praticar isso num exemplo. Olha só, encontre as variáveis x, y, z e w para que essas duas matrizes A e B sejam iguais. Então, aqui, pessoal, para que elas sejam iguais, nós vamos fazer a igualdade dos termos correspondentes. Então, x menos y é igual a 8, y mais z é igual a 1, 3w mais z é igual a 7 e 2x menos 4 é igual a 6. E nós chegamos em um sistema. A igualdade de matrizes sempre vai te retornar um sistema. Nesse sistema aqui, nosso objetivo é encontrar o valor das variáveis. Ele não é um sistema tão imediato de ser resolvido. Observem que as variáveis, que as equações, a primeira equação tem a variável x e y, depois o x aparece lá na última equação, mas o y aparece na segunda. Então, você vai usar um pouco da sua criatividade aqui para resolver esse sistema, enquanto a gente não apresenta um método de resolução de sistema, que vai ser dado no capítulo 2. Observe, vou dar a seguinte dica que vocês podem fazer aí como exercício e vocês podem consultar essa solução lá no livro. Você pode isolar, por exemplo, a variável x na primeira equação e vai ficar, então, x é igual a 8 mais y. E aqui na segunda equação, você pode isolar a variável z. E você vai obter z é igual a 1 menos y. Dessa forma, você ficou com x e z em função da variável y. Essas duas substituições que você conseguiu, essas duas formas de escrever o x e escrever o z, você vai substituir nas duas últimas equações do sistema. E com isso, você vai ter um sistema nas variáveis w e y.
Você vai encontrar as variáveis w e y, usando algum método de sua preferência, pode ser a substituição de variável novamente, ou então a adição de equações. E quando você encontrar o w e o y, você vai voltar aqui e encontrar o x e o z, certo? Tentem fazer com essa dica ou consultem a resolução lá no livro. E pratiquem os exercícios na seção 1.2. Bom, nosso próximo tópico são algumas matrizes especiais. Então, a primeira matriz que nós destacamos aqui foi a matriz que nós chamamos de matriz quadrada. A matriz quadrada é aquela onde o número de linhas coincide com o número de colunas. Ela pode ser chamada de matriz de ordem n por n ou simplesmente matriz de ordem n. A notação do seu conjunto pode ser também simplificada por m subíndice n, ou se você preferir, pode manter a notação m, n por n. Vejam aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é uma matriz de ordem 3 e o segundo exemplo é uma matriz de ordem 2. A próxima matriz que nós temos aqui, quer dizer, a próxima definição é a definição das diagonais da matriz. Então, em uma matriz quadrada, nós vamos destacar duas diagonais. Antes de falar aqui a definição, vou mostrar uma figura para vocês. Olha só. A matriz quadrada realmente se assemelha a um quadrado, porque o número de linhas coincide com o número de colunas. Dessa forma, nós teremos duas diagonais para esse quadrado. Esta diagonal que liga o elemento A11 ao ANN, olha, vai ser constituída pelos elementos, pelos termos A11, A22, ANN, é chamada de diagonal principal. E a diagonal que liga o termo A1N ao termo AN1 é chamada de diagonal secundária. Os seus termos serão A1N, A2N-1 e vai descendo aqui na diagonal até chegar em AN1. Como exemplo, dada esta matriz, os elementos da diagonal principal são 1, 2 e 4, ou os termos, tá, pessoal? Tô falando toda hora elementos, pode ser termos, nós definimos como termos, né, lá na definição. E os termos da diagonal secundária são -5, 2 e 1. Nossa próxima definição é a matriz nula. A matriz vai ganhar esse nome de matriz nula se todos os seus termos forem iguais a zero. Ela pode ser uma matriz de qualquer ordem. Alguns livros, pessoal, quando a matriz não é quadrada, eles chamam esta matriz de matriz retangular. Aqui no nosso livro, nós não demos um nome específico para este caso. A matriz nula, ela pode ganhar o nome particular com a letra O. Essa letra O, em vários livros, é utilizado para denotar a matriz nula. Aqui nós temos a próxima definição, que diz sobre a matriz diagonal. A matriz é chamada de diagonal quando ela é quadrada e aqueles termos que estão fora da diagonal principal, que é quando o i é diferente do j, são todos iguais a zero. Vejam aqui o exemplo. Mas antes de mostrar o exemplo, observem que na definição não tem nada específico a respeito da diagonal principal. Quando i é igual a j, não tem nenhuma restrição, ou seja, pode assumir qualquer valor real. Os números podem ser todos iguais, podem ser todos diferentes e até mesmo podem ser iguais a zero. Então aqui nós tentamos colocar exemplos que abrangessem todos esses casos. Olha só, primeiro exemplo, a diagonal principal tem números diversificados e fora da diagonal principal nós temos os valores iguais a zero. O próximo exemplo, nós temos a diagonal principal, alguns valores nulos e outros não. Já no terceiro exemplo, todos os valores da diagonal principal são iguais a zero. E no próximo exemplo, todos os valores da diagonal principal são iguais. Nós colocamos aqui o número 1, mas podia ser qualquer outro número. Em particular, se na diagonal principal da matriz diagonal todos os números forem iguais a 1,
a matriz vai se chamar matriz identidade. Então, uma matriz diagonal cujos termos da diagonal principal são todos iguais a 1 é chamada de matriz identidade. A gente pode utilizar a notação especial I ou I sub índice N, onde o N representa a ordem, para representar a matriz identidade. Nossa próxima matriz é a matriz triangular superior. A matriz triangular superior é aquela onde para o I maior do que J, os termos da diagonal são todos nulos. Então vejam só, o A e J é igual a 0 para I maior do que J. Vamos olhar aqui nos exemplos para ficar mais simples, olha só. I maior do que J. Esse termo aqui é o A21, o I é maior do que J. Esse termo aqui é o A31, o I é maior do que J. Aqui é o A32, o I também é maior que J. Notem que na definição nós não temos nenhuma restrição para quando o I é igual ao J, que se refere à diagonal principal, e nem quando o I é menor do que J, que se refere à parte aqui acima da diagonal principal. Então, o importante é que abaixo da diagonal principal os valores sejam iguais a 0. Então, aqui nós colocamos alguns exemplos. Então, este primeiro, abaixo da diagonal principal é 0. A diagonal tem valores diversificados, valores quaisquer, e acima da diagonal principal também. Já a letra C, nós temos aqui na diagonal principal todos os números iguais a 1, e acima da diagonal principal nós colocamos 0 também. O importante é que abaixo da diagonal principal seja 0. Esse próximo aqui também, ó, destaca a diagonal principal, que é tudo igual a 0. Abaixo da diagonal principal é 0. E colocamos também acima da diagonal principal o 0. A próxima definição é a matriz triangular inferior. Aqui nós vamos ter termos iguais a 0 quando o I é menor do que o J. Mas quando o I é menor do que o J, nós estamos nos referindo aos termos localizados acima da diagonal principal. Vamos lá, olha só. Esse termo aqui é o A12. Esse aqui é o A13. E esse aqui é o A23. Então, são todos iguais a 0. Nessa aqui é a mesma coisa, ó. Todos os termos acima da diagonal principal iguais a 0. Aqui, todos os termos acima da diagonal principal igual a 0. E aqui também, certo? Próxima definição é uma matriz linha. Então, a matriz linha é aquela que tem apenas uma linha. A matriz é chamada de coluna quando ela tem apenas uma coluna. E a próxima definição é a matriz simétrica. A matriz simétrica é aquela tal que o AIJ é igual ao JI, ou seja, o termo localizado na posição IJ tem que coincidir com o termo localizado na posição JI. Os números aqui se invertem. Então, vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Olha só. Esse termo aqui, 2, está localizado na posição 1, 2. Então, nós vamos checar a posição 2, 1, que você também vai ter o número 2. Esse 3 está localizado na posição 1, 3. E a posição 3, 1 também tem o número 3. Esse 4 está localizado na posição 2, 3. E a posição 3, 2 também tem o número 4, certo? As posições A11, A22 e A33 coincidem com a diagonal principal. E quando você inverte os índices, você mantém a mesma posição. A posição não se altera, porque nesta diagonal o I é igual ao J. Observem aqui, pessoal, que na matriz simétrica é como se a diagonal principal fosse um espelho e tudo que está acima dela se repete com o que está abaixo dela. Se a gente dobrasse a matriz bem aqui nesta linha onde se localiza a diagonal principal, os números correspondentes caem um em cima do outro.
certo? A próxima definição que nós temos aqui é da matriz antissimétrica. A matriz antissimétrica é aquela onde o AIJ é igual a menos AJI. Então, os termos localizados na posição IJ tem que ser os termos com sinal oposto, igual em módulo, mas com sinal oposto, ou seja, seus inversos, seus opostos, né? Oposto aditivo ou inverso aditivo, aos termos localizados lá no JI. Então, olha aqui o exemplo. Aqui nós temos o termo localizado na posição 1, 2, e aqui o termo localizado na posição 2, 1. Então, um é o oposto do outro. Aqui nós temos o termo da posição 1, 3, e aqui da posição 3, 1. Um é o oposto do outro. E aqui nós temos o termo da posição 2, 3, e aqui 3, 2. Pessoal, aqui a gente poderia ter 4 positivo, aí bastaria que esse 4 de baixo fosse negativo. Não precisa ser os negativos todos acima da diagonal principal e os positivos todos abaixo. O importante é que quando você compara as posições correspondentes, um é o oposto do outro, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Determine as variáveis para que a matriz seja antissimétrica. Uma coisa importante que a gente precisa destacar aqui é o seguinte. Na matriz antissimétrica, o que vai acontecer com os termos da diagonal principal? Eles terão que ser todos iguais a zero, porque AIJ igual a menos AJI, na diagonal principal, o I é igual a J. Então, para você ter esses números opostos e manter essa igualdade, apenas se os números forem iguais a zero, porque quando você troca o I com o J na diagonal principal, a posição continua a mesma, certo? Então, essa aqui é uma condição necessária para que a matriz seja antissimétrica. Então, pensando nisso, nesse exemplo, para que essa matriz seja antissimétrica, nós já podemos dizer que esse x mais 2 tem que ser igual a zero. Onde que ele está? Está aqui, ó. O A22 tem que ser igual a zero. Além disso, ó, vamos checar cada termo. O menos 4 com o 4, o 2 está aqui em cima. Então, quem deve ser y? Deve ser menos 2. Então, esse A31, onde ele está? A31 tá aqui, ó. Tem que ser igual a menos o A13. Então, 2 é igual a menos y. Y é menos 2. E o 1 menos e, que é o A23, tem que ser igual a menos A32. Só que o A32 é 2e. Então, 1 menos e é menos 2e. Fazendo os cálculos aqui, a gente acha que o z é menos 1. Vamos voltar aqui e substituir para vocês observarem o que vai acontecer. Se o z for menos 1, vai ficar 1 menos menos 1, vai ficar 1 mais 2, que vai dar 2. E aqui embaixo, se o z for menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Então, vai ficar menos 2 e 2. Então, tá tudo certo de acordo com a definição. Vamos lá na seção 1.3 fixar estes conceitos que nós vimos aqui nesta seção. E passamos agora para a adição de matrizes. Então, olha só. Quando é que nós vamos poder somar duas matrizes? Primeiramente, você só pode somar matrizes que estão no mesmo conjunto. Então, você só vai poder somar matrizes que têm a mesma ordem, que é uma primeira condição que nós temos aqui. E a adição dessas matrizes vai permanecer no conjunto que você está trabalhando, ou seja, vai ser também um elemento M por N. Vai ser um termo, quer dizer, A mais B vai ser um elemento do conjunto M por N. E os termos desta matriz A mais B vão ser definidos pela soma dos termos correspondentes da matriz A e B. Então, nós vamos somar os termos correspondentes. Então, olha aqui no exemplo, foi dado matriz A e B. A soma da matriz A e B vai ser dada somando os termos correspondentes. Então, vejam só, ó, 1 mais 0, vamos acompanhando aqui embaixo. 1 mais 0, 2 mais 1, 1 mais menos 2.
0 mais 2, 1 mais 4, 2 mais 7. Então, aqui está a matriz A mais B. Quais são as propriedades que esta operação possui? Se você somar A mais B, você vai obter o mesmo resultado se você somar B mais A. Ou seja, A mais B é igual a B mais A. A soma de três matrizes pode ser feita também de formas diferentes. Você pode somar o B mais C e depois somar o A, que vai coincidir com o resultado se você somar A mais B e depois somar o C. A terceira propriedade que nós temos é que no conjunto das matrizes M por N vai existir uma matriz chamada de matriz nula, que nós estamos denotando aqui por O, maiúsculo, tal que quando você soma essa matriz O na matriz A, você vai ter o resultado igual à matriz A. Essa matriz O é chamada de elemento neutro. E a última propriedade é, dado uma matriz A lá no conjunto M por N, vai existir a matriz menos A, tal que quando você soma A mais menos A, você vai ter como resultado a matriz nula. Essa matriz menos A vai ser chamada de matriz oposta a A, certo? Aqui nós temos um exemplo, pessoal, que foi dado aqui como resultado desse teorema, para quando você tem a operação que foi definida lá na adição, a matriz nula vai ter esse formato. Serão todos os termos iguais a zero. E a matriz oposta a A terá todos os termos iguais aos opostos dos termos dados. Então, se o termo é A e J, você vai ter menos A e J. Quando você somar esse A com menos A, você vai ter a matriz nula. Bom, vamos fazer esse exemplo para a gente verificar que cada resultado aqui está de acordo com o que foi previsto lá pelo teorema. Então, olha só, A mais B e B mais A. A mais B, então somamos aqui A e B, somando os termos correspondentes, vamos checando o resultado aqui, ó. Menos 2 mais 1, 1 mais 1, 6 menos 1. Meio menos 1, 0 mais 0, 3 mais 1. Então, aqui está o resultado. E se você somar o A mais B, 1 menos 2, 1 mais 1, menos 1 mais 6, menos 1 mais meio, 0 mais 0 e 1 mais 3, o resultado foi igual ao A mais B. Agora, A mais B mais C, que tem um mais, pessoal. Corrigem aí no material de vocês. Bom, então nós vamos ter matriz A mais matriz B mais C. Então, vamos começar somando B com C e vocês vão observando o resultado aqui, ó. 1 mais 1, 1 mais 2, menos 1 mais 0. Menos 1 mais 0, 0 mais 0, 1 mais 2. Tá aqui. Agora, somando matriz A com esse resultado do B mais C. Vamos checando aqui as respostas. Menos 2 mais 2, 1 mais 3 e 6 mais menos 1. Meio mais menos 1, 0 mais 0 e 3 mais 3. Então, nós temos aqui esta matriz como resultado dessa operação. E agora, se você fizer A mais B e depois somar o C, então somou agora A mais B, o resultado foi esta matriz, ó, menos 2 mais 1, 1 mais 1, 6 menos 1, meio menos 1, 0 mais 0, 3 mais 1. E o resultado some agora com a matriz C, tendo o mesmo resultado do item anterior, ó, menos 1 mais 1, 2 mais 2, 5 mais 0, menos meio mais 0, 0 mais 0, 4 mais 2. Então, a ordem que você soma um número aí fixo, finito de matrizes, não vai alterar o resultado. Agora, somando a matriz nula na matriz A, então, em cada termo da matriz A, você somou 0, então não alterou a matriz. E agora, por último, somando a menos A mais a A. Então, está aqui a matriz menos A, somado com a matriz A. Pode riscar A igual aí, gente. A matriz A já está aqui, então está sobrando aí esse sinal, esse A e esse igual. Então, é A menos A mais A.
que o resultado está aqui, ó. 2 mais menos 2, menos 1 mais 1, menos 6 mais 6, menos meio mais meio, 0 mais 0, menos 3 mais 3. Bom, aqui nós temos um teorema que nos informa um pouco sobre resolução de equação com matrizes. Então, dado uma equação da forma x mais a igual a b, para você isolar o x, você vai ter x é igual a b menos a, né? Então, aqui o que foi feito é somar o menos a em ambos os membros da equação. Se você faz isso, você vai eliminar esse a, mas ele vai permanecer no segundo membro. Então, vai ficar, aqui quando você elimina esse a, que eu falei eliminar o a, vai ser a menos a, vai dar matriz nula. E matriz nula mais o x vai dar o próprio x. Veja uma demonstração no PDF do livro. Bom, vamos fazer um exemplo, então, só para fixar este conceito. Então, olha só, resolva a equação x mais a igual a b. Nós temos o a e temos o b. Então, x vai ser igual a b menos a. O b menos a, pessoal, vocês podem escrever como sendo b mais menos a. Ou seja, você vem aqui no a e escreve todos os elementos com os opostos. Aí troca, aqui fica mais, né? Aqui fica menos a. Então, ficou menos 1, 2, menos 3, 4. É uma opção. Depois vem e soma os termos correspondentes. Outra opção é você manter esse sinal de menos. Você já está vendo como funciona aqui. Esse sinal de menos pode ser feito, então, 7 menos 1. Vai olhando aqui, ó. 6. 0 menos menos 2. 2. 3 menos 3. E menos 2 menos menos 4. Vai dar 2. Bom, agora um exemplo para a gente utilizar, ainda para resolver uma equação matricial, mas aqui nós vamos utilizar também a igualdade de matrizes. Então, vejam só. Encontra as variáveis que satisfazem essa equação. Então, aqui no primeiro membro, nós temos a adição de duas matrizes. Então, você vai somar os termos correspondentes. Então, x mais 1 mais 2, 3 mais y, 8 mais t, z menos 1 mais 0. E aí, feito isso, você tem agora a igualdade de duas matrizes. Essa igualdade vai implicar, de acordo com a relação que demos lá no início, vai implicar na igualdade dos termos correspondentes. Então, x mais 3 é igual a 2x, y mais 3 é igual a 3, t mais 8 é igual a 5 e z menos 1 é igual a 1. Este sistema aqui, diferente do anterior, ele é bem simples, é imediato de resolver, porque cada equação tem uma variável só. Então, você já resolve, encontra o valor de cada uma das variáveis. Vamos lá, eu convido vocês a visitarem a seção 1.4 e fixar estes conceitos introduzidos nessa seção. E agora vamos para o último tópico dessa primeira aula, que é a multiplicação de matriz por escalar. Então, olha só. Dado uma matriz A de ordem qualquer e o escalar real R, a multiplicação de K pela matriz A é a matriz que demos o nome aqui de K vezes A, e os seus termos, KA e J, vai ser o K vezes o A e J. A e J é o termo da matriz, são os termos da matriz A. E o K é o número real que foi dado, certo? Então, só uma observação aqui. Nós pegamos o escalar aqui pertencendo aos reais, mas este estudo de matrizes ele é bem mais amplo. Os escalares podem ser complexos também. Nós só estamos adotando escalares reais, que nós vamos nos manter no conjunto, nós vamos nos manter nas matrizes cujos termos estão no conjunto dos reais, certo? Vamos ver um exemplo, olha só. Dada a matriz A, queremos encontrar a matriz 2A. Então, a matriz 2A vai ser aquela obtida pegando esse número 2 e multiplicando em cada termo da matriz. Então, deu origem aí, ó, a esse conjunto. Quais são as propriedades que esta operação possui? Então, olha só, nós temos aqui nesse teorema 4 propriedades cujas demonstrações podem ser consultadas lá no livro. Então, a primeira propriedade, a multiplicação de dois números vezes a matriz A. Coincide com você multiplicar um dos números por A e em seguida multiplicar o outro.
A soma de dois números multiplicado por A coincide com você pegar cada um dos números e multiplicar por A e somar os resultados. Este aqui, a soma de duas matrizes, ambas multiplicadas por K, coincide com você somar as matrizes primeiro e depois multiplicar o resultado por K. E esse último, o número 1 multiplicado por K, não altera, o número 1 multiplicado pela matriz A não vai alterar os termos da matriz A. Vamos ver aqui um exemplo. Determine a matriz X que satisfaz a equação menos 4 que multiplica x menos I2 é igual a x mais A. E nós temos aqui a matriz A e a matriz I2. Então, nós vamos primeiro, pessoal, resolver algebricamente, isolar a matriz que nós queremos encontrar e apenas no final, quando isso já estiver feito, você vai substituir as matrizes dadas, tá certo? Então, olha só, pode ser feito de outro jeito? Pode. Você pode substituir tudo aqui logo no início, mas você vai trabalhar, a solução vai ser a mesma, porém fica a critério de cada um. Eu prefiro, estou dando aqui a minha preferência, né, para vocês, mas vocês têm a liberdade de escolher outra forma de fazer. Pode até fazer a outra forma, para vocês verificarem que vai dar a mesma coisa. É um bom exercício, tá bem? Trabalhar algebricamente primeiro, a gente na matemática a gente fala que é uma solução mais elegante. Então a gente trabalha algebricamente. Aí aqui no final você vai e substitui. É muita conta desnecessária você ficar trabalhando aqui, já substituindo desde o início, vai carregar aqui um monte de matriz até o final. Muito bem. Então, olha só. Vamos lá. Menos 4 que multiplica x, menos 4 que multiplica menos e 2. Então, fez joguinho de sinal, ó, menos com menos, mais 4 e 2, que é igual a x menos a. Agora, vamos passar esse x para o primeiro membro. Aqui nós vamos usar, gente, aquele resultado do teorema. Deixa eu voltar um pouco aqui. Esse, ó. Que nós estamos isolando uma variável ou mudando de membro aqui uma matriz. Aqui nós mudamos o A de membro. O processo foi todo aquele que eu tinha falado para vocês. Acrescenta o oposto da matriz em ambos os membros. Mas observe que na prática fica muito parecido, semelhante com o que você já faz lá na equação de números reais para adição e subtração. Você quer mudar um termo de membro, ele vai com a operação inversa. Essa justificativa de ir com a operação inversa é toda a demonstração do teorema. Então, vamos pensar nisso aqui na resolução dessa equação. Ó. Eu quero passar esse x para o primeiro membro. Então, ele vem menos x. E nós queremos passar esse 4 e 2 para o segundo membro. Então, ele veio menos 4 e 2. E aí, nós vamos agora aplicar mais propriedades. Olha só, x e x, menos 4 e menos 1. A propriedade que você vai usar aqui é esta, esse número 3. Você tem, não, esse número aqui, número 2. Você tem duas matrizes iguais multiplicadas por escalares. Você pode somar esses escalares. Então, você tem menos 4, menos 1, que deu menos 5. Ou seja, como você colocou o x em evidência, né? Então, menos 5x igual a menos 4 e 2. Agora, para você isolar o x, você vai dividir toda a equação por menos 5. Então, você dividiu, ou seja, passou para o segundo membro, menos 5, com a operação inversa do que está acontecendo aqui. Então, o 5 está multiplicando o x, ele foi para o segundo membro dividindo. Então, ficou, ó, e ele é negativo, né? Então, ficou menos 1 sobre 5A, e aqui já tinha um menos, então ficou menos com menos, ficou mais. 4 sobre 5 e 2. Você poderia ter feito de forma diferente. Podia ter passado aquele traço aqui de fração e colocado o menos 5 aqui por baixo. Também daria certo, tá? Então, x vai ser menos 1 sobre 5, que multiplica a matriz, e 4 sobre 5, que multiplica a matriz e 2. Aí, vamos fazer aqui as operações de multiplicar cada escalar pelos termos da matriz.
E depois, que foi feito aqui, ó, e depois a gente somou os termos correspondentes, dando origem aí à matriz X. Bom, pessoal, vamos lá para a seção 1.5 praticar estes conceitos desta última sessão. E bom estudo para todos, até a próxima aula.